Não sei se já reparou que o verbo ser e o verbo ir sofreram terríveis acidentes ao longo da sua história. São uma espécie de híbridos que vêm do choque frontal entre verbos diferentes que se misturaram e criaram estes dois verbos. Para começar, o verbo ser, já no latim, tinha origem em dois verbos diferentes. Um começava por F, que nos deu as formas como fui, foste, outro que tinha formas começadas por tu és, ele é e por aí fora. Depois, ao longo da evolução do latim e da evolução daquilo que veio a ser, que vieram a ser as línguas latinas, também se juntou outro verbo que queria dizer sentar, que deu origem a muitas das outras formas, como que tu sejas. Este sejas também vem desse verbo que queria dizer sentar. Portanto, o verbo ser é uma mistura de muitos verbos. O que é curioso é que o verbo ir também é. O verbo ir vem do verbo latino ire, mas os falantes ao longo da história foram recusando várias das formas deste verbo e foram pedindo emprestadas formas de outros verbos. Nos deu as formas começadas por V, porque o verbo é ir, mas depois nós dizemos eu vou, tu vais, ele vai. Na verdade, hoje mantém-se apenas a forma vós ides, que já, como nós sabemos, é muito, muito rara. Isto no presente do indicativo. Mas ainda aconteceu pior. O verbo ir no pretérito perfeito, por exemplo, acabou por se tornar igual ao verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi. Os falantes recusaram as formas do verbo ir e foram copiar as formas do verbo ser, que por sua vez já era uma grande mistura de verbos. E isto acontece sem mal nenhum. A língua funciona bem assim. Mas a verdade é que os falantes vão fazendo isto, vão improvisando, vão buscando pedaços de palavras para criar outras palavras, e é assim que a linguagem humana funciona. Depois as coisas ficam cristalizadas, tornam-se parte da língua, nós apontamos nas gramáticas, nos dicionários, mas os falantes já fizeram tudo isto antes de aparecerem estas palavras e estas regras nos livros. São os falantes que vão moldando, sem sequer pensar nisso, que vão moldando as línguas ao longo dos séculos.